Shalom, é bom estar aqui outra vez, sempre trazendo assuntos relevantes e que sejam pertinentes à Torá, porque o nosso objetivo é que você, meu querido, minha querida, possa entender, possa conhecer e possa amar verdadeiramente a Torá. E hoje, por um tema que também foi sugerido, eu gostaria de abordar o tema sobre o divórcio. E eu queria, antes de qualquer coisa, que a gente tivesse em mente que o divórcio ele tem que ser encarado com amor, não como uma religiosidade ou como um dogma ou com uma teologia que esteja apenas centrado, eu digo até numa hipocrisia religiosa, porque aquilo que se faz com as pessoas muitas das vezes é tão cruel, tão doloroso, que não se avaliam as consequências disso tudo. E o que eu estou falando? Eu estou falando que normalmente no meio religioso que eu já vivi, que eu convivi, fora do judaísmo, né? Tinha a exclusão das pessoas que eram divorciadas, tinham como vou dizer, um modo de tratamento das pessoas que eram divorciadas ou que vinham a se divorciar durante a sua estada na religião, era assim muito cruel. Então eu quero mostrar para você que às vezes interpretações erradas sobre esse tema e também atitudes hipócritas, frias, insensíveis, podem levar as pessoas a tratar aquelas que passam por um divórcio de uma maneira cruel, e também aquelas pessoas que passam pelo divórcio podem se sentir num beco sem saída ou muito sofridas pelas consequências, né? Advindas do meio social, né? O que eu quero falar aqui explicitamente é que nós temos como praxe e como uma ordem divina, e que é a base da Torá, é o amor. Amar ao próximo como a si mesmo, e amar a Deus, né? Então amar a Deus acima de tudo, né? Amar a Adonai de coração e amar ao nosso semelhante e a nós mesmos. Esse é o pilar principal da Torá. Então hoje eu quero trazer para vocês o tema sobre divórcio, né? Então nós vamos ler alguns textos das Escrituras, vamos analisar e que você possa refletir muito sobre esse tema então, tá? Primeiramente eu quero levantar aqui a ideia do que é um casamento no judaísmo, tá? Eu vou focar, eu vou centralizar, vou fundamentar tudo no judaísmo, certo? O casamento no judaísmo, o casamento judaico, é considerado um kiddushim. O kiddushim é algo sagrado, né, em hebraico. Então é óbvio que o casamento no judaísmo ele é visto de uma maneira com santo temor a Deus, com reverente temor a Deus, e obviamente submisso a a ordem de Deus, né? Então nós vamos ver ali desde o princípio, né, em Bereshit, em Gênesis, Deus criou o homem, criou a mulher, né, e os uniu, né? E essa união lá é tão intensa, tão forte, que ela é uma cola. Esse era, vamos dizer assim, o primórdio do casamento, né? A base do casamento é Gênesis, é Bereshit, Adão e Havá, Adão e Eva, né? Eles foram unidos num matrimônio, de modo que eles estivessem colados. Esse é o projeto de Adonai para o casamento. Então, homem e mulher. Isso já a base de um casamento é um homem e uma mulher. Isso já é importante. Segundo, essa unidade, né? Os dois se tornarem um. É a outra base do casamento, né? E terceiro, o seu relacionamento físico, né? A sua unidade física, que também deve ser avaliado aqui como um dos fundamentos do casamento. Bom, dito isso, sabendo que o casamento é algo sagrado e deve ser tratado como sagrado por ambos os cônjuges, é preciso que haja também essa reflexão. Eu, como marido, estou tratando meu casamento como algo sagrado. A esposa está tratando o casamento como algo sagrado. Esse senso de sagrado deve permear a vida de um casal, né? Vamos lá.
Se essa unidade foi criada por Deus, somente Deus poderia dissolvê-la, né? É o único que teria o poder de dissolvê-la. Então ele também cria os meios na Torá para que isso venha a acontecer, né? Não, é importante que nós entendamos que a Torá é a nossa base de instrução para a nossa ética de vida. E é nela que nós vamos nos fundamentarmos. É na Taná que nós vamos nos fundamentarmos, ou seja, nas Escrituras Sagradas. Tá? Primeiramente, o casamento ele é feito na presença de um rabino, né, especializado em matrimônios, né, em celebrações de Kiddushim, no judaísmo, certo? O casal ele se apresenta debaixo de um roupá, né, normalmente de uma espécie de tenda de cobertura, simbolizando ali vários aspectos, né? A questão da Sheriná, né? Debaixo dessa glória de Deus, né? A questão do sagrado, também a questão da tenda, né? Da morada, onde vai viver esse casal, a ideia também da roupa toda enfeitada, bonita, a ideia de que a noiva ela é tratada como rainha, a mulher deve ser tratada como rainha, né? Tanto é que nós dizemos aí Beit Shalom, né? Entra a noiva da paz, né? E essa mesma frase é usada por Shabbat, para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente celebra o Shabbat, a gente diz a mesma coisa, né? Beit Shalom, que significa vem, noiva da paz. Para nós, judeus, o sábado, né? O Shabbat, ele é a figura de uma noiva que está chegando para a sua celebração. Então, esses aspectos são fundamentais. Um casamento que inicia com esse senso de sagrado, com essa dedicação ao sagrado, com essa beleza do sagrado, ele tem muito mais chances, né? Porque eu diria que total chance de ser um casamento feliz. Eu digo muito mais porque às vezes no meio do caminho as pessoas se perdem, né? Desse senso de sagrado. E no momento que é feito esse casamento, é dado também um documento chamado Ketubá. A Ketubá é uma espécie de certidão de um documento onde está previsto ali, assinado pelo noivo e pela noiva, onde está previsto ali, inclusive, indenizações por infidelidade ou no caso de uma separação ali, está tudo tratado. Então, na Ketubá já é previsto anterior, né, no momento ali da celebração do casamento, esse documento, né? Mais ou menos na cultura ocidental existe a certidão de casamento e depois existe a legislação pertinente ao casamento, né? Aquela questão do casamento, do contrato, dos dados contratos nupciais ali, né? A questão da guarda dos filhos, etc. Né? Mas na Ketubá, ele trata basicamente dessa fidelidade e da infidelidade, né? E no caso da separação, da questão da indenização. Acredite, está ali previsto, e o valor da indenização é alto, justamente para desestimular uma infidelidade e uma separação. Tá? Uma vez que haja o divórcio, a gente olhando a Deuteronômio 24, que eu vou querer que a gente possa ler ali, nós vamos ver a base é de que a noiva, a esposa, perdão, não poderá voltar ao marido se ela casar de novo. Então, uma vez que ela tenha recebido a carta de divórcio, o get, né, nós chamamos de get, no momento que ela recebeu essa carta de divórcio, se ela casar de novo e porventura esse marido a mandar embora ou ele vier a falecer, ela não pode mais voltar ao seu primeiro marido. Isso é uma base, tá? Então é para que haja todo um envolvimento, um pensamento. Vamos olhar Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 nos diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, se você parasse aqui, você poderia dizer assim, agradável como? Ela tem uma verruga, ela tem um nariz torto, ela tem um defeito na perna, não é isso aí. Tá? É preciso que se leia o que significa agradável. Mas vamos ler o versículo que você vai entender, né? Então, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos por
ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão, e a despedir de casa, se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, se este a aborrecer e lavrar termo de divórcio, ele o der na mão, a despedir de sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que despediu não poderá tornar a desposá-la para que ela seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante Adonai. Assim não farás pecar a terra que Adonai teu Deus te dá por herança. Então aqui, ó, nós já podemos ver na Torá que existe sim a possibilidade do divórcio, né? Do kitrut, né? Na verdade, né? Vamos lá, vamos analisar o texto aqui de Deuteronômio 24. Primeiramente, eu vejo com bons olhos, com o coração, o que está escrito aqui. Se um homem tomar uma mulher, né, e se casar com ela, e não lhe achar algo agradável, aqui é uma questão do agradável, se você ver a questão do texto, é a questão promiscuidade, né? A questão de se ele percebeu alguma promiscuidade nessa mulher, e isso lhe foi então desagradável, ele tem o direito legal, o direito na Torá, de se separar, tá? Ou seja, ele vai lhe lavrar um termo de divórcio, não, que é o kritut, sefer kritut, né? É livro, escrito, é o documento de divórcio no hebraico, né? Esse sefer kritut, ele é lavrado, o próprio marido lava, escreve o texto e dá à sua mulher, e ela está então libertada libertada desse laço conjugal. E aí vejo que ela diz o seguinte: e ele lavrar o termo de divórcio, ele der na mão e a despedir de casa, ou seja, ela vai sair da sua casa onde ela morava com o marido, né? E se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, então está previsto que ela pode casar com outro homem, né? Ela pode ter um outro casamento. E veja na sequência, se no outro casamento, se este a aborrecer, lhe lavrar termo de divórcio, de novo, o sefer kritut, né? Olha, veja bem, se este a aborrecer, agora, vocês viram que mudou o enfoque? Se esse marido a aborrecer, causar dor nela, causar tristeza nela, e ao mesmo tempo ele lhe lavrar o sefer kritut, o termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último vier a morrer, né? Se o último homem vier a morrer, então veja bem, ela está liberada desse casamento. Só que ela não pode voltar para o primeiro marido, porque ela já casou pela segunda vez, né? Se vocês lembrarem lá, quando Yeshua, né, Jesus fala com a mulher samaritana, ele pergunta, ele fala, primeiro, é como se fosse testando a sinceridade dela, né? Fala, e chama o teu marido. Ela diz, olha, eu não tenho marido. Aí ele diz, olha, tu falaste a verdade, já tiveste 4 maridos, esse último não é o teu marido, né? Então, reparem aqui, que primeiro, Jesus não condenou a mulher samaritana por ter X maridos, né? Sabe-se lá a história dessa mulher que passou ali, né? E ele trouxe a ela a oportunidade de não só do perdão, mas de aproximação com ele, né? De estar com ele. Então, uma coisa que é extremamente importante é que nós no judaísmo, nós entendemos sobre que a base da Torá, a base da lei é essa compaixão de Deus, é o amor de Deus. A Taná, ela expressa o amor divino. O que Deus quer mostrar é justamente assim: eu estou aqui para consertar vocês e trazer vocês de volta para mim. É um Deus de amor, é o pai que dá a palmada no filho, mas ele não quer destruir o filho, ele quer trazer o filho a uma realidade de temor, sim, de obediência, mas de aproximação com ele. Então, é preciso que aquela pessoa que está passando por um problema de divórcio, ela entenda o seguinte: Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é piedoso, Deus é amoroso, Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, tua irmã. Segundo, só quem conhece a tua história, que normalmente é só você, né, que conhece, é que sabe a dor e o peso que é essa carga do casamento e do divórcio. Então, por isso que já em Deuteronômio aqui, a gente vai ver em Devarim, né, a questão do Sefer Kritut. Era possível dar, então, essa carta de divórcio,
E você analisa aqui comigo que a primeira, a situação é que ele encontrou algo que não foi agradável aos olhos dele. Então ele dá o termo de divórcio, o sefer-ketut. Aí no segundo casamento, o marido a aborrece e dá a ela o sefer-ketut, o divórcio. Então vejam que aqui está previsto o sefer-ketut, a carta de divórcio, né? Vamos adiante. Uma mulher divorciada não poderia casar com um Kohen, com um sacerdote. Isso também está previsto na Torá. Né? O Kohen deveria casar com uma virgem de Israel. Quando acontece um divórcio, dentro do judaísmo costuma-se dizer que até o altar de Deus chora, porque não é o objetivo da palavra de Deus, a infelicidade de um casal, a tristeza desse casal, e nem a separação, mas ela acontece. Então quando acontece, nós dizemos que até o altar chora, sofre com isso, sofre junto com a pessoa que está passando por esse divórcio, tá? Ele é o divórcio, então, ele é um dos mandamentos positivos, né? Você sabe que existem as mitzvot positivas e as negativas, né? As negativas são aquelas que dizem, não farás isso, né? E as positivas, farás assim, vocês farão assim, são as positivas, aquela que ordena fazer. Então aqui, o divórcio será um mandamento positivo, ou seja, dar o termo de divórcio, né? Por que esse termo de divórcio? Para que a mulher realmente fosse identificada como uma pessoa separada, que ela tivesse a liberdade de casar de novo. Porque se ela não tivesse esse sefer-ketut, esse documento, esse get, esse documento de divórcio, o que aconteceria? Ela estaria ainda ligada ao seu marido e ela estaria entrando então em adultério. Ela estaria cometendo adultério, que seria um pecado e uma mitzvah daquelas negativas. Não cometerás adultério, né? Então era importante esse documento, como é na nossa sociedade aqui, por exemplo, no Ocidente, se dar um documento que comprove a separação daquele casal, né? Até para fins econômicos e fins de partilha, fins de educação dos filhos, etc. Quem escreveu o sefer-ketut, o termo de divórcio, era o marido. Isso no Velho Testamento. Só que nos tempos atuais, isso ficou muito fragilizado, né? Porque precisaria ter mais, vamos dizer assim, mais veracidade, mais dificuldade, porque senão ficaria fácil demais fazer um sefer-ketut. Então hoje se exige que um rabino especializado e mais um escriba, uma pessoa versada em escrita na Torá, ele faça esse documento que vai conter 12 linhas. Exatamente 12 linhas ele vai explicitar ali o divórcio. Óbvio que o rabino, antes de determinar, de endossar esse divórcio, ele vai se empenhar para que o casal consiga se restabelecer e se reestruturar no seu próprio casamento, não se separando. Para que isso aconteça, é necessário que ambos tenham esse dever de amar verdadeiro, amar um ao outro, esse senso de sagrado, esse senso de submissão à Torá, à palavra de Deus, ambos, que às vezes pesa muito sobre um quer acertar o casamento, mas o outro não quer, né? E para que isso aconteça, então tem que haver o caminho dos dois, né? Os dois que estão ali. Um rabino vai se empenhar para que não se separe, mas ele percebendo que não há mais chance, então ele vai determinar ele vai delegar legalmente esse divórcio com esse get, esse documento escrito. Outra coisa interessante é que vai existir a aguná. O que é a aguná? A aguná em hebraico é acorrentar, né? Então muitas vezes o que acontece? A esposa quer o divórcio e o marido não quer dar. Então ele, sei lá por que motivo dele não, às vezes não é por motivo de amor não, às vezes é por motivo de tornar ela ali refém dele. Então isso, a agoná significa acorrentado. Então ele mantém a mulher acorrentada porque ele não permite, né? Ele não vai dar esse divórcio e ela não vai conseguir se divorciar, então ela vai ficar escrava dele, né? Ela vai ficar sofrendo nas mãos dele. E inverso, né? Às vezes o marido quer o divórcio e a mulher não dá, e a mulher vai colocar o marido sobre a agoná, né? Então esse aguná, ele é um ato de terrorismo emocional, sentimental, relacional drástico. Então o rabino ele também tem esse dever de romper essa corrente, de romper essa aguná, fazendo com que aquela parte que está sendo
aprisionadora da outra, ela possa então ceder e abrir mão, e então se escrever então o Sefer Ketut, né, se dar o get, né, o documento de divórcio, para que ambas as partes respirem e sejam livres. Está previsto então isso dentro do judaísmo, né? A guarda dos filhos, normalmente no judaísmo, ela é dada à mulher, à mãe, porque ela é que tem essa missão de educar as crianças, de ensinar as crianças desses cuidados paternais necessários. Mas um rabino vai examinar caso a caso. Há caso em que a guarda vai ficar com o marido, né? É preciso de uma autoridade rabínica para que se analise a situação e se dê realmente o melhor para os filhos. Isso também acontece na sociedade ocidental, né? Um juiz relacionado ao divórcio, né, ao casamento, ele vai analisar o que é melhor, né? Hoje existe a guarda compartilhada, mas ele pode também determinar que é o pai que vai ficar com a guarda das crianças, ou que a mãe vai ficar com a guarda das crianças. Isso é através de uma análise, tá? Mas vejam que o Ocidente ele vai espelhar isso do judaísmo, né? A questão do Sefer Ketut, né, que é o termo de divórcio, o documento de divórcio, a certidão de divórcio, né? Para que o casal, uma vez separado, não entre em adultério, né? Porque senão, se ele estivesse casado, seria visto como adultério diante de Deus, né? Lá em Malaquias nós temos o seguinte texto, né, capítulo 2, no versículo 16, em que muitos usam esse texto para também endurecer em relação ao divórcio. Veja bem, porque Adonai, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz Adonai dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Nos versos anteriores, né? E pergunta por quê? Porque Adonai foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez Adonai mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque Adonai, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz Adonai dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Aqui Deus está fazendo um paralelo com Israel e o casamento. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o noivo e você, Israel, é a minha noiva, e tu agiste com infidelidade para comigo, na questão da idolatria que Israel viveu naqueles séculos, né? Então tu fosse infiel comigo, e tu deverias ser fiel, porque essa era o pacto, essa era a nossa aliança que nós tínhamos estabelecido entre eu e você, né? Então ele faz uma analogia de casamento, e ele diz ali que isso está conduzindo a uma quebra dessa aliança, que seria o repúdio. Ele diz assim, Adonai abomina o repúdio. Agora, aí você diz assim, viu, Deus abomina o divórcio, então não pode divorciar. Mas você vai ver que Deus, ele rompe essa aliança, né, e vai estabelecer no futuro, previsto lá em Jeremias, uma nova aliança. Então há sim um repúdio ali por Israel, por causa dessa quebra, desses votos, dessa unidade que deveria ser, né, com ele. Então, ainda que Deus abomine o repúdio, ele é visível, ele é real, né? E aí eu quero que você preste atenção na palavra repúdio, porque aí muitas vezes as pessoas entendem como a dureza de uma palavra divórcio, né? Então, ali no versículo 16, Adonai, o Deus de Israel, odeia o repúdio, mas também ele diz que também odeia a violência. Muitos lares vivem em violência, não só a violência física, a violência verbal, aquele xingar diário, aquele ataque um ao outro. Não existe paz, não existe tranquilidade, existe uma guerra dentro do casamento. Então é preciso que você veja as duas partes ali, né? Adonai, ele não abomina o repúdio, mas também abomina a violência. Certo? Não adianta não, mas é só o divórcio que ele não abomina a violência também. E entenda que violência é todo e qualquer tipo de rompimento de justiça. E o que é justiça? É
subserviência à Torá, à palavra de Deus, ao que é correto, ao que é certo, à ética que nós recebemos de Deus, né? Como nós devemos nos comportar, certo? Então também é esse lado. Agora, olha, eu quero que você preste atenção nesse termo, nesse vocábulo, que é o repúdio, tá? Então Deus odeia o repúdio. O que é o repúdio lá no hebraico, tá? Shalach, tá? Shalach é o repúdio. Esse shalach nós vamos encontrar ele também lá na vida de Moisés. Você quer ver comigo? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 18, versículo 2. Mas vou ler o primeiro também, tá? Ora, Jetro, ou Itró, como a gente fala no hebraico, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moshe e a Israel, seu povo, como Adonai trouxera a Israel do Egito. Itró, Jetro, sogro de Moshe, tomou a Tsípora, mulher de Moshe, depois que esse lhe enviara. Presta atenção nessa palavra, depois que esse lhe enviara. Nós vamos encontrar aqui o mesmo termo que é repúdio, traduzido como repúdio, né? A shalach. Né? Agora, fiquei um pouco confuso, você pode dizer aí, ou me ouvindo falar. A ideia de repúdio não é como é que eu vou explicar para você? Esse afastar, esse romper o laço conjugal, né? Então esse Moisés repudiou, usando o termo em português, né? Moisés repudiou Zípora, e Zípora voltou então para a casa do seu pai, que é o que a gente viu lá em Deuteronômio, né? Uma vez que ela foi mandada embora, ela volta para a casa do seu pai. Então, peraí, mas Moisés mandou Zípora embora por causa de prostituição, de algo que ele viu assim desagradável nela? Ou o que foi? Não. É porque é porque esse Sefer Kritut, ele é dado também em outras situações. Por exemplo, Moshe iria para uma guerra dali por diante. Então o que ele fez? Isso era comum se fazer em Israel. Ele escreve o Sefer Kritut, dá o termo de divórcio para a esposa volta para casa, porque se ele morrer na batalha, a esposa já está desimpedida, ela já está livre para casar de novo. Então veja que aqui a palavra shalach, ela é usada também nesse sentido aqui. Então Deus abomina o repúdio, ou seja, Deus abomina mandar alguém embora. É claro, jamais nós vamos encontrar na Bíblia Deus ama o repúdio, Deus ama que as pessoas se divorciem. Deus fica muito feliz que as pessoas se divorciem. Isso jamais vai existir. Mas o que eu estou mostrando aqui é que o mesmo vocábulo está sendo usado também para Moshe, que era um homem digno, e para Zípora, que era uma mulher também digna. O que eu estou mostrando aqui é que existem sim possibilidades que não o adultério para a separação. Mas peraí, Pedro, mas aí você está me dizendo que a Bíblia autoriza sim o divórcio. Ou ela não endossa, ela não vamos dizer assim, estimula o divórcio. Mas nós estamos lidando com Deus compassivo, que conhece a realidade de um casal, sabe sabe lá do que acontece ali dentro, que aquele casamento já deixou de existir. Então veja, por que ele era um mandamento positivo, né, de dar esse termo de divórcio? Porque, analise comigo, um casal que vive brigando, vive discutindo, que não se acerta de jeito nenhum, depois de N tentativas, já todo mundo tentou ajudar, o rabino tentou ajudar, o próprio casal não se acerta, eles vão entrar num grande risco, aí sim, de cometer um pecado. Por exemplo, a mulher pode se interessar por outro homem, ainda casada. O homem pode se interessar por outra mulher, ainda casado. Então vai entrar no adultério, que é grave. Então, para que se evite esse adultério, se faz o Sefer Kritut, se separa. E aí ambos terão a liberdade de recomeçar, como você viu ali comigo em Deuteronômio 24, né? Ela casa uma segunda vez. O que os nossos rabinos orientam é que se espere um prazo de 90 dias para se iniciar, para se ter um novo casamento, né? Para não entrar naquele processo de carência, saiu de um casamento e já vai para o outro.
e que haja um tempo de restauração até da própria pessoa que está passando pelo divórcio ali, né? Agora vamos ler outro texto que é Mateus, né? Muito usado para a defesa do não divórcio, né? Mateus 19, versículos 13 em diante. Vieram a ele, né, a Yeshua, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Aí tem uma parte ali entre colchetes que eu não vou ler ali, tá? Mas vejam aqui. Primeiramente, olha só o que ele diz. Os fariseus vêm e experimentam. Nós precisamos tirar da cabeça essa ideia generalizadora de que fariseu é um safado, um hipócrita, um sem vergonha. Não. Fariseus, no modo geral, né, eles foram os grandes homens da lei, da Torá, homens que ensinaram a Torá, homens que se dedicaram que a Torá fosse conhecida e também a Torá oral. Foram eles que foram herdeiros dessa carga da Torá oral e eles estão preocupados em passar isso. Mas sempre no judaísmo, sempre existiu as discussões rabínicas, né? Então, por exemplo, anterior a Yeshua, Jesus, nós tivemos Shammai e Hillel, né? Dois rabinos que tinham visões diferentes em relação a vários assuntos, mas em específico também essa relação ao divórcio, ao repúdio. Shammai acreditava ou ensinava que o divórcio só poderia acontecer mediante o adultério. Hillel já tinha a visão de que o repúdio, o divórcio, poderia acontecer quando uma das partes estava desgastando a outra num processo contínuo e sem chance de recuperação. Esses dois rabinos, eles foram anteriores à vinda de Yeshua, mais ou menos uns 50 anos antes de Jesus. Então, como Jesus também era um rabino, ele também recebeu essas informações rabínicas, né? E ele também, como rabino, ele tem a sua posição rabínica. Claro que eu estou aqui não levando em conta a questão da divindade, estou questão rabínica, né? Então ele vai mais pelo lado do Shammai, se a gente for ver assim, né? Somente por adultério. Mas o que Jesus diz aqui é que eu quero que você preste bem atenção, que aqui está o erro da interpretação. Ele vai dizer o seguinte: o que vocês ouviram, o que vocês leram, né? Ele fala para os fariseus que o Criador fez lá no princípio homem e mulher e os uniu, né? E diz: o que Deus uniu, não separem o homem. Então o que ele está falando? Olha, no princípio era assim. Deus não criou o homem para se separar da mulher. Deus criou o homem perfeito, a mulher perfeita. Eles iam ser uma unidade perfeita. Ambos teriam corações bons e viveriam nessa unidade perfeita. Não foi assim, ele diz assim, não era assim lá no princípio. Ele está alertando para isso. Só que nós não estamos mais no princípio por causa do nosso estado de pecado, de rebelião, né? Vamos dizer assim. Nós nos afastamos, nós somos em Adão expulsos do Éden. E agora nós vivemos uma outra realidade. Nosso coração é endurecido. Aí ele vai assim, tá, mas então, por que Moisés deu a carta de divórcio? Não, o Sefer Kritut. Eles perguntaram para Yeshua, se é assim, por que ele deu isso? Aí Jesus explica, olha bem, por causa da dureza do vosso coração. Tá? Ele está dizendo, ele não está dizendo, não, esqueçam isso, Moisés não podia fazer isso, ele errou, ele pecou, ele não pode dar isso. Ele justifica as atitudes de Moshe e ele endossa a atitude de Moshe. Ele diz, olha,
o Sefer Ketut, ele entrou no mundo por causa da dureza do coração. Ele volta. O ideal seria que ninguém se separasse, a não ser por adultério. Esse é a base, né? Até a rabínica dele. Mas o que ele está mostrando aqui? Por causa da dureza do coração de vocês, é que Moshe então estabeleceu o Sefer Ketut. Isso é a Torá oral e a Torá escrita em unidade ali, né? O que ele está falando? Entenda o que é dureza de coração. Dureza de coração não é só adultério. Dureza de coração é qualquer dureza, qualquer ato de rebelião. Então o marido e a mulher vivem brigando, discutindo e quebram coisas dentro de casa. Isso é dureza de coração. Você vai dizer, não, pode continuar aí, você tem que continuar casados porque a palavra diz que você tem que ficar casado, que Deus não ama, abomina o repúdio, você tem que continuar casado. Pode se matar aí, mas vocês vão continuar casados. Outra situação, o marido é um alcoólatra e todo dia chega em casa bêbado, e destrói a casa toda e às vezes espanca o filho, às vezes espanca a mulher, cria um caos dentro de casa. Por mais que se tente ajudar aquele marido ali, às vezes levar ele aos alcoólicos anônimos, levar ele para o tratamento, ele é rebelde a tudo isso, ele é persistente a tudo isso, é uma dureza de coração. Então você diz, aí você aconselha esse casal, não pode se separar, você tem que conviver com ele até ele morrer desse jeito aí mesmo. A dureza do coração agora ela contagiou o outro que está fazendo a análise, né? A mulher ou o marido que tem um outro, né? Vive com outro, tem um amante, um concubino lá e mantém as aparências do casamento, estão em estado ali de adultério, você não tem como manter esse casamento. Aí entra a questão do adultério. Mas agora olha o outro lado, que a Torá, ela vê muita questão espiritual. Por exemplo, o marido ou a mulher não se dão mais, não tem mais relações ali, e aí uns fantasia com a mulher tal, outro fantasia com o marido tal lá, o homem tal lá, né? Não precisa nem ser marido, pode ser o homem tal lá. Então o coração dele já não está mais ali. Então por isso que isso é uma dureza do coração. Ou o marido que chega em casa não está nem aí para a esposa, né? Ele não mexe um dedo para demonstrar amor por ela, não mexe um dedo para ser agradável a ela. Então ela se sente apequenada. E a coisa se tornou tão volumosa que muitas mulheres se sentiram em agoná, acorrentadas, quando as pessoas com autoridade diziam, vocês não podem separar. Elas entraram em estado de agoná, chegaram a formar organizações de mulheres sofridas para resistir a isso. Então hoje um rabino ele vê de que modo? Olha, Deus é compassivo. Na mesma Torá que diz que nós não podemos fazer isso, aquilo, ou que nós temos que fazer isso, aquilo, quantas vezes nós desobedecemos a Torá de Deus? E Deus nos manda um raio na cabeça? Deus nos destrói? Não, Deus nos atrai para Ele com misericórdia, com piedade. Então um casal que está em processo de destruição e que vai passar por um Ketut, né, ele também vai ser atraído por Deus com compaixão. Não tem por que um casal ficar se matando, se destruindo dentro de um casamento, senão vai dar certo. Você insistiu, você pegou está fazendo uma receita de bolo lá e usou o ingrediente errado. Então você não tem que continuar fazendo aquele bolo de maneira errada, porque ele vai dar errado, no final vai dar errado. Então o judaísmo ele vê o Ketut, né, o divórcio, como algo que é o resultado da dureza do coração do homem, e que é sim possível se fazer o Sefer Ketut, não, o termo de divórcio. Primeira regra é que o rabino vai analisar e vai tentar convencer o casal a uma mudança de atitude de ambos para salvar o casamento. Segundo, não tem jeito. Então o rabino vai escrever esse Sefer Ketut, o Get, e aí ambos terão chance de recomeçar a vida. O divórcio é mais algo que sucede à dureza do nosso coração. Mas Deus nos ama e nos quer em paz. Deus nos quer felizes nele. Então, às vezes, recomeçar é o melhor caminho.
do que ficar se destruindo, se matando dia a dia, vivendo um matrimônio falso, hipócrita, abominável, onde até os filhos vão sofrer com tudo isso. E as pessoas que estão ali são seres humanos. Então é preciso ter amor, carinho, compaixão por elas. Eu espero que você entenda isso. Não é um estímulo ao divórcio, mas uma realidade do divórcio à luz das Escrituras, e essa compaixão, essa misericórdia que Deus tem para que as pessoas possam recomeçar, né? Mas que você consulte no travesseiro a Deus e consulte uma autoridade para que Ele possa te orientar, e aí sim, tome a decisão que tiver que tomar, tá bom? Que Adonai, o Deus da misericórdia, te guarde, te conduza, e que você perceba e sinta esse amor de Deus, essa compaixão de Deus. Bom, que Ele te abençoe.